Um jornal da China Daily disse que planeja construir o túnel subaquático mais longo do mundo sob o Mar de Bohai. O novo túnel submarino impressionante construído pela China chocou o mundo. É mais profundo do que qualquer túnel rodoviário nos Estados Unidos. Em uma escala difícil de compreender, do tamanho de 600 campos de futebol, este colossal canteiro de obras é onde um túnel recorde está sendo construído. Mais longo do que alguns metrôs e se estende por alguns dos mares geologicamente mais arriscados do mundo. O novo túnel submarino da China não é apenas extremo, é uma demonstração de pura ambição. Então, o que existe sob o Mar de Bohai não é mito, não é boato, mas um projeto de túnel tão vasto que parece quase impossível. Um túnel sob o mar. Imagine um mar imenso e agitado na costa nordeste da China. Debaixo dele, escondido da vista, engenheiros estão escavando um túnel ferroviário de alta velocidade de 123 quilômetros pelo leito marinho, formando o que está planejado para ser o túnel submarino mais longo do mundo. Isso não é ficção científica, é o túnel do Estreito de Bohai, estendendo-se de Dalian, na península de Liaodong, até Yantai, na península de Shandong. Esse túnel reduzirá o tempo de viagem entre as regiões de mais de 8 horas para apenas 45 minutos. Mas não se trata apenas de velocidade, é sobre conectar uma parte crítica da economia da China, impulsionar o comércio interregional e reforçar um corredor de transporte que rivaliza com os mais movimentados do mundo. Mais de 90% do túnel, quase 115 quilômetros, ficará profundamente abaixo da água, em zonas sísmicas onde as placas tectônicas estão em constante movimento. E diferente da maioria dos túneis subaquáticos, o túnel de Bohai transportará trens de alta velocidade a até 350 km por hora. Se concluído, ele destronará o túnel de Seikan, no Japão, e o Eurotúnel Reino Unido-França, tanto em extensão quanto em ousadia tecnológica. E ainda assim, pouquíssimas pessoas fora da China sequer ouviram falar dele. A escala dessa empreitada, tanto física quanto geopolítica, é difícil de compreender. Para entender o porquê, precisamos olhar para o como, porque construir aqui não é apenas ambicioso, é uma luta contra o próprio mar. Uma conquista de engenharia colossal. Construir uma estrutura dessa magnitude sob um mar perigoso é como enfiar uma linha em uma agulha, vendado, no fundo de uma piscina durante um terremoto. O Estreito de Bohai é conhecido por suas correntes fortes, fundos instáveis e falhas geológicas perigosas. Mas a China não se intimida. O túnel envolve 3 tubos paralelos, 2 para o tráfego ferroviário e um tubo de serviço no meio. O principal método de construção utiliza máquinas de perfuração de túnel com escudo, TBMs, cada uma do tamanho de um avião comercial, operando sob imensa pressão subaquática. Esses gigantes mecânicos trituram rochas e solos, instalando um revestimento contínuo e reforçado no túnel à medida que avançam. Isso exige georreferenciamento com precisão de centímetros, mesmo quando as condições geológicas variam drasticamente. Os engenheiros precisam atravessar camadas de silt, rochas fraturadas e bolsões de gás de alta pressão. Tudo isso enquanto equipes trabalham a centenas de metros abaixo do fundo do oceano, sob uma pressão equivalente a colocar 50 elefantes sobre cada metro quadrado da parede do túnel. Some-se a isso a logística de sustentar milhares de trabalhadores, sem falar no transporte de milhões de toneladas de material sob o mar. O projeto deve custar pelo menos 43 bilhões de dólares e levar mais de uma década de construção. A escala e o perigo são tão grandes que alguns especialistas chamam isso de o pouso na lua da engenharia de túneis. E a China também vê dessa forma. Um projeto emblemático de infraestrutura criado para exibir sua capacidade tecnológica no palco mundial. Mas força bruta sozinha não vencerá essa batalha. O que realmente torna o túnel de Bohai possível é a tecnologia que impulsiona cada metro de avanço. A tecnologia que o move. Então, como perfurar um buraco de 123 quilômetros sob o oceano sem que ele desabe? Ou pior, as respostas estão na obsessão da China por inovação própria e automação na engenharia. O túnel vai aproveitar as mais recentes máquinas de perfuração de túneis desenvolvidas na China, algumas com diâmetros superiores a 15 metros. Essas TBMs contam com sistemas de inteligência artificial que ajustam pressão, trajetória e velocidade de corte em tempo real.
Cada uma será monitorada 24 horas por dia, 7 dias por semana, por sensores que enviam dados para uma rede de controle central, um verdadeiro centro nervoso subterrâneo do túnel. Cabos de fibra ótica embutidos no revestimento de concreto medirão tensão, temperatura e risco de vazamentos, enquanto drones e robôs subaquáticos farão inspeções internas. É um ambiente repleto de sensores, mais parecido com uma espaçonave do que com um corredor de transporte. Os engenheiros chineses também estão pioneirando um design de túnel em segmento flutuante para partes do trajeto. Por meio de controle de flutuabilidade e sistemas de ancoragem, eles vão posicionar segmentos pré-fabricados de túnel reforçado com aço diretamente no leito marinho, utilizando técnicas de construção subaquática desenvolvidas internamente. O mais importante, este não é um esforço mediado por estrangeiros. A China, que por muito tempo dependeu de conhecimento importado sobre túneis, agora lidera o mundo na construção de túneis ferroviários, tendo construído mais de 20 mil quilômetros de linhas de alta velocidade e centenas de passagens subterrâneas através de montanhas e sob a água. O túnel de Bohai é o teste máximo dessa experiência. O resultado pode redefinir como a infraestrutura submarina será no século XXI. Não apenas tubos perfurados em rocha, mas sistemas inteligentes, adaptativos e automonitorados que podem durar um século ou mais. E aqui está o que realmente incomoda os concorrentes globais. A maior parte dessa tecnologia, desde as TBMS controladas por inteligência artificial até os drones subaquáticos, foi desenvolvida e fabricada dentro da própria China. Localização estratégica com peso político. No mapa, o Estreito de Bohai pode parecer apenas uma rota marítima menor, mas ao aproximar o olhar, sua relevância estratégica explode. Esse canal estreito separa duas potências econômicas da China, a mega-região Pequim-Tianjin-Hebei, a oeste, e os dinamicamente crescentes polos urbanos da península de Shandong, a leste. Juntas, elas representam quase 20% do PIB da China. Atualmente, mercadorias e pessoas precisam percorrer centenas de quilômetros ao redor da Baía de Bohai, congestionando rodovias e portos. Um túnel submarino direto transforma a viagem e o comércio. A carga ferroviária vai se mover mais rápido do que caminhões, com menos emissões de carbono. Passageiros vão escapar de longas viagens de balsa e voos domésticos caros. Mas há mais do que apenas eficiência econômica. Ao ancorar Shandong de forma mais firme no núcleo do norte da China, Pequim fortalece a integração nacional, uma questão séria quando identidades regionais começam a se endurecer. Mais estrategicamente, o Estreito de Bohai guarda o acesso aos ativos navais e nucleares mais valiosos da China. Acredita-se que vários submarinos nucleares de Pequim estejam baseados nessa área, e o túnel poderia permitir um movimento mais rápido de tropas e equipamentos sob alta segurança. Em termos geopolíticos, criar infraestrutura reforçada nessa região também desencoraja qualquer um que pense em bloquear ou conter os portos do norte da China. Durante uma crise, essa rota submarina pode servir como uma artéria protegida para a logística militar. O detalhe? Apesar de todos os benefícios civis anunciados, a utilidade militar do túnel pode ser seu verdadeiro valor para os líderes em Pequim, mas a ambição sempre vem com um preço. E por trás das manchetes de estratégia e poder, existe uma história mais silenciosa, sobre a natureza e sobre as pessoas. Desafios ambientais e humanos. Escavar um túnel sob um mar dinâmico não envolve apenas rochas e concreto. O Bohai abriga ecossistemas marinhos frágeis, incluindo um dos últimos habitats do esturjão chinês em extinção. Ambientalistas alertam que a perturbação dos sedimentos, a poluição sonora e o vazamento de produtos químicos podem devastar a vida marinha local. A China prometeu uma estratégia abrangente de impacto ambiental, incluindo cortinas de sedimento, medidas de redução de ruído e monitores de qualidade da água em tempo real. Ainda assim, críticos questionam até que ponto a fiscalização será realmente aplicada, especialmente em um projeto de tanto orgulho nacional.
Depois, há o custo humano. Milhares de trabalhadores enfrentarão ambientes de alta pressão, riscos de gases tóxicos e turnos de 12 horas em zonas subterrâneas claustrofóbicas. Embora a China tenha melhorado seus protocolos de segurança nos últimos anos, projetos em larga escala como este já registraram sua parcela de acidentes. Um desabamento ou inundação em um túnel assim poderia ser catastrófico. O deslocamento é outro problema. O projeto exigirá a recuperação de terras e poderá impactar vilarejos costeiros e áreas de pesca. Disputas por compensação já começaram em algumas áreas afetadas. Ainda assim, quando questionados sobre essas preocupações, os planejadores do Estado enfatizam os ganhos de longo prazo. Transporte melhorado, criação de empregos e até tempos mais rápidos de resposta a emergências regionais são apresentados como o contrapeso aos custos ambientais e sociais. O paradoxo? Esse projeto de ponta, construído com tecnologia futurista, ainda ecoa desafios de séculos atrás. Equilibrar progresso com preservação, crescimento com dignidade humana. O que isso significa para os EUA e o mundo? A maioria dos americanos não consegue imaginar um túnel tão longo, profundo e complexo sob as costas dos EUA. Isso porque nada parecido existe, ou sequer é seriamente debatido. O túnel submarino mais longo da América, a rota Seattle-Bainbridge, mal chega a 4 quilômetros. Propostas para um maglev no Nordeste ou um túnel pelo Estreito de Bering continuam sendo sonhos distantes. Em contraste, a China está executando túneis 30 vezes maiores sob terrenos muito mais perigosos. Isso destaca uma lacuna, não apenas em infraestrutura, mas em visão e vontade política. O que a China vê como um megaprojeto de unificação, os americanos muitas vezes afundam em análises ambientais, processos judiciais e impasses partidários. O túnel da China também simboliza um futuro em que a infraestrutura constrói poder brando. Se for concluído com sucesso, torna-se um modelo para projetos semelhantes em toda a Ásia e África, regiões onde a China já exporta conhecimento por meio da iniciativa do Cinturão e Rota. As implicações são vastas. À medida que a China aprimora esses projetos em grande escala, ela não apenas ganha experiência e credibilidade, mas também se torna indispensável para as nações em desenvolvimento que buscam suas próprias transformações em alta velocidade. O que nos traz de volta ao próprio túnel de Bohai, porque além de aço e concreto, ele carrega outra coisa, as ambições e as ansiedades de uma potência global em ascensão. E aqui está a reviravolta final. Pela primeira vez, a inovação revolucionária não vem do Vale do Silício, mas das águas do Mar de Bohai. O túnel de Bohai em breve poderá transportar trens, cargas e pessoas sob um mar volátil, mas também carrega muito mais. Em suas profundezas estão as ambições, os medos e os futuros de uma potência global em ascensão. O resto do mundo vai acompanhar ou ficará para trás?